noite. Estamos de volta com mais uma pitada de sal, desta vez com o Hélder Martins, que está novamente nestas andanças de candidato à Câmara Municipal de Lolé e que vai agora contar-nos como é estar de novo candidato. Boa noite, Hélder. Olá, boa noite. Bom, estar candidato é agradável para quem gosta nestas situações, como noutras, mas nesta área pública nós só devemos estar quando estamos por vontade própria, por prazer. Ninguém é feliz se for empurrado para algo que não quer fazer. Eu já cá estive, mereci aquilo que foi a decisão dos eleitores do meu concelho, que aceitei democraticamente. Como nunca fui uma pessoa que depende da política, no dia a seguir às eleições eu continuei a trabalhar como trabalhava até aí. Passaram-se estes 12 anos, fui sempre um espectador atento daquilo que se passava no meu concelho e no caso concreto no Algarve. Tive mais uma iniciativa privada com a família, concentrei aí todos os meus esforços. Hoje gerir um hotel, mesmo que seja pequeno, exige de nós 24 horas por dia de atenção. Fiz esse projeto e a seguir apareceu outro projeto de uma iniciativa associativa empresarial, a ETA, que fui convidado, analisei, aceitei, de alma e coração agarrei esse processo. Foi uma eleição difícil, como outras que já tive, nomeadamente a RTA. Eu fui candidato contra um presidente que sempre foi presidente, portanto era o único presidente da direção, e que era uma pessoa imbatível. Fiz essa disputa, cumpri um mandato na ETA e, portanto, sou feliz na ETA, gosto muito do trabalho que faço. A ETA tem participação em tudo o que são áreas públicas e algumas privadas e, portanto, eu estava no meu cantinho encantado da vida. Há cerca de um ano a esta parte fui abordado, se eu estaria disponível para integrar uma eventual sondagem à Câmara de Lolé. Eu analisei, respondi, porque não, mas convencido que não seria eu a pessoa escolhida, e passado uns meses a sondagem desenvolveu-se e eu recebi um telefonema a dizer que o meu nome tinha sido apontado. Bom, eu pedi 72 horas, foi um número que me veio à cabeça na altura, para falar com várias pessoas. Porque uma das bases e o que está em cima da mesa neste momento, e comparativamente com o que aconteceu há 12 anos, quando nós concorremos por uma estrutura, por um partido político, por uma coligação, ou as pessoas estão todas no mesmo barco, é muito difícil ganhar, porque a imagem que se transmite lá para fora é que está tudo dividido. E eu consegui recolher opiniões de todos os importantes players, do passado, do presente, do futuro. Falei com as 5 pessoas que comigo foram na sondagem, e essa foi uma parte importantíssima, que eu posso abordar também, e todos eles me deram o apoio, disseram: temos condições, vamos em frente. Outro ponto aqui que é muito importante, comparativamente com há 12 anos, há 12 anos nós fizemos um processo normal. Há uma eleição para uma comissão política, vão dois candidatos que representam 2 possíveis candidatos à Câmara, um ganha, outro perde. Mas o que perde afasta-se naturalmente destes casos. Cria-se uma cisão. Neste caso não, neste caso houve uma conversa prévia com os 6 candidatos à sondagem, a dizer-lhe: se ganhares, tu integras os outros, se perderes, tu apoias os outros. E foi isso que aconteceu. Eu falei com Tens o apoio do grupo todo. Exatamente. Eu falei com cada um deles individualmente. Passadas essas 72 horas, que até foram algumas horas mais, eu disse: eu estou disponível. Bom, estou disponível, depois de falar com a família, naturalmente. É evidente que isto tem alterações em relação à família, porque a disponibilidade que eu tinha até hoje, se ganhar as eleições como espero, vai ser um pouco diferente. Bom, a resposta mais enigmática que eu encontrei foi a minha mulher, que me disse que achava que a minha dose de loucura estava mais baixa, mas via que estava alta e que me apoiava. E as minhas filhas disseram: se é essa a tua vontade, vai em frente, nós apoiamos. Portanto, eu estou aqui hoje com um grande consenso em termos políticos, das pessoas que, de alguma forma, têm a representatividade na política partidária, e com um grande consenso em termos familiares, e estou disponível para o debate. Lolé é uma paixão. Sim. Sentes que tens que ir lá ajudar a fazer qualquer coisa? Luís, eu sempre fiz por prazer. Portanto, eu tenho uma história de vida que é aquela que tenho, que as pessoas conhecem, nós somos muito escrutinados nestas coisas. Eu nasci no campo, sou montanheiro, vivi no campo a maior parte da minha vida, tive eletricidade em casa aos 16 anos de idade, com uma geradora, água nunca tive, esgotos nunca tive, nem terei, e portanto eu sei o que é viver no campo, numa família de agricultores que trabalhavam de manhã à noite, apenas ao domingo à tarde não se trabalhava. Meu pai foi imigrante, vários anos, para que eu pudesse tirar um curso, e eu aos 18 anos de idade decidi seguir a escola da vida.
e decidi desistir de estudar e fiz tudo um pouco, focado no turismo, onde sempre me senti melhor, mas eu trabalhei em todas as áreas do turismo, trabalhei na banca, trabalhei em várias coisas, mas tinha o bichinho da questão pública. Liderei uma associação na minha freguesia, logo em tempos muito antigos. Essa associação era o principal dinamizador das atividades sociais, culturais, na freguesia. Depois fui convidado, curiosamente, pelo Mendes Bota e José Cavaco, para integrar uma lista e fui candidato à Junta de Freguesia, contra um presidente que sempre tinha sido presidente, desde o 25 de Abril, perdi as eleições, assumi essa derrota, portanto eu perdi a primeira e a última eleição que disputei até hoje. E, entretanto, comecei a trabalhar e ganhei 4 anos depois. E peguei numa freguesia que era desconhecida completamente e pulou no mapa. Fizemos muito trabalho, com a colaboração das pessoas, experiência espetacular. Não há nada melhor, gosto de dizer isto, do que um presidente de uma junta de freguesia, numa freguesia pequenina, onde toda a gente se conhece. Eu ainda hoje sei o problema que há no canto do valado, no caminho, numa manilha, numa coisa dessas. E a partir daí eu achei que gostava de fazer aquilo. E fui fazendo, mas nunca enverdei só pela área pública. Não fui daqueles boys que o partido tem que me arranjar um lugar. Fui candidato, depois saí, depois passei para a privada, fiz um restaurante aos 20 e poucos anos de idade, fiz uma opção entre o casamento ou o restaurante. Quando casei, vendi o restaurante. Portanto, fiz estes projetos todos. E, portanto, sempre morei no Conselho de Lolé. Tive uma hipótese de ter que ir morar para Lisboa por uma questão profissional, não aceitei. Trabalhava num grupo, chegava a ir 3 vezes por semana a Lisboa, mas eu voltava à minha terra. E, portanto, eu achei sempre que poderia dar o meu contributo nesse aspecto. Tive algumas perspectivas regionais, como foi a região de turismo, outro dos lugares fantásticos onde eu já estive. Não há nada melhor do que nós promovermos a nossa região além fronteiras. Lolé é uma cidade que também tem uma vertente turística, mas não tem uma afirmação turística. Sim. A capital do turismo do Algarve é Albufeira, porque Albufeira tem uma estratégia própria de afirmação. Olhão também teve uma estratégia de afirmação no sentido de desenvolvimento turístico, com algumas... Lolé não tem. Achas isso normal para quem tem a Quinta do Lago, Valdelobo, Vila Moura, Ancão e todas essas valências? Em relação ainda à pergunta anterior, só para te dizer, mas de facto eu sempre tive Lolé no coração. Para mim, eu vi crescer Lolé, vi aparecer a Marina de Vila Moura, foi um grande marco de desenvolvimento e, portanto, essa é uma realidade que está presente comigo. Lolé não tem, nem nunca teve, uma percepção de que o turismo é aquele marco tão importante que há ali. Albufeira tem. Albufeira tem uma dimensão maior, em termos de ocupação, em termos de número de camas. Lolé tem um dos empreendimentos mais icónicos que existem na Europa e no mundo. Sim, e, portanto, tem Vila Moura, que é o maior alteamento da Europa. Não tem tido, nestes anos, e é pena, um tratamento daquilo que é o setor do turismo como o core business do Conselho. E, portanto, essa é uma das partes onde eu penso que posso dar um contributo, que é pegar no turismo. O turismo hoje não pode ser um turismo de massas, o turismo hoje não pode ser só construir. O turismo hoje tem que passar por requalificar, reorganizar e pegar naquele produto, embrulhá-lo de uma forma que ele seja ainda mais perceptível para o turismo. Porque, indiscutivelmente, e quando temos dias como tivemos no caso do Covid, nós vemos que a nossa atividade depende exclusivamente daquilo. Eu sou, por herança, proprietário de alguns terrenos que têm alfarrobas ou amêndoas, mas eu perco dinheiro se for apanhar as alfarrobas. Se eu contratar uma pessoa para fazer um trabalho no campo hoje, eu perco dinheiro, porque o rendimento daquilo é inferior. Portanto, eu não tenho nenhuma outra atividade, eu sei que hoje há múltiplas e nós temos que diversificar a atividade, mas eu não tenho nenhuma outra atividade que produza o emprego que o turismo produz, que produz aquilo que é as receitas da Câmara, por exemplo, que são extraordinárias graças ao IMI e ao IMT na propriedade. Portanto, Lolé nunca teve essa coragem de assumir o turismo como a sua principal atividade, de trabalhar para o turismo. Existem hoje melhores acessibilidades no interior que existem entre a Quinta do Lago e Valdelobo. Essa é uma realidade. A estrada para o Barranco de Velho, para Alto, para Salir, é melhor do que a estrada para a Quinta do Lago. Eu não digo que a estrada do Meixal não deva ser boa, tem que ser boa. Agora, a outra também tem que ser, porque é aí que eu recebo turistas que pagam os seus impostos, que pagam os custos e que geram o emprego que gera. É só esta a diferença que tem havido e que eu espero poder melhorar. Tu és alguém que está ligado aos movimentos associativos já há muitos anos, desde sempre, ao desporto automóvel também, porque é também uma paixão. O desporto no concelho de Lolé tem vários clubes que são referências. Logo à cabeça o Lotano Esportes Clube, o Campinense, o Quarteirense e por aí fora. O Lolé não tem na tua opinião, digo eu, não tem uma verdadeira política
de reestruturação ou de apoio a esses clubes? Vais-te focar na reconstrução, na revalorização das infraestruturas desportivas? Bom, o Lolé tem, de facto, pela dimensão do concelho, pelo número de habitantes que tem, e não só, tem, de facto, um conjunto de equipamentos desportivos que são extremamente importantes. E passámos por uma fase que era a fase de construir. O problema é que, quando se passa por essa fase, é preciso ter outra fase ao lado, que é a fase de manter. E hoje, uma parte significativa, e essa, neste curto período de 2 meses e meio em que eu estou como candidato, em que eu sou candidato, é uma das surpresas que eu tenho tido, é verificar o estado em que as infraestruturas estão, são sempre responsabilidade da Câmara Municipal. E esse estado é muito complicado. E, portanto, na política de atuação que eu tenho, se ganhar as eleições, haverá um conjunto de ações imediatas, que são feitas por um ajuste direto, por uma outra operação mais simples, haverá os investimentos que são feitos planeados a 4 anos e haverá uma visão para o Conselho a 20 anos. Portanto, esta é a diferença que eu penso primordial. E em relação a isso, é urgente pegarmos em coisas que às vezes é substituir uma torneira, é mudar uma peça de um lado para o outro. Esse crescimento hoje está-se a traduzir em alguns equipamentos serem apoiados por contentores. Eu não creio que nós devamos, nós em Lolé somos muito um concelho hoje virado para os contentores. As escolas têm contentores, o desporto trabalha com contentores. Portanto, cada vez a população tem crescido mais, cada vez a população jovem é maior e cada vez a população menos jovem pratica mais desporto. E, portanto, é preciso ter infraestruturas para todas essas pessoas. Em conjunto com isto, nós temos hoje um turismo desportivo que é extremamente importante, que pode trazer ao Concelho, como tem acontecido em Albufeira, Vila Real Santo António também é o exemplo máximo, trazer equipas internacionais. Basta uma equipa dessas uma semana num hotel para um mês ficar garantido. Mas essa equipa depois não tem um sítio para treinar, não tem um sítio. Os hotéis que têm campos de futebol, por exemplo, ou outros equipamentos, estão em grande vantagem. O caso de Vila Real de Santo António é que a sazonalidade praticamente não tem nada a ver com o resto do Algarve, porque tem um equipamento e mantém esse equipamento, e aí, se quiseres mais tarde falamos sobre isso, o dinheiro da taxa turística entronca, porque é aí que públicos e privados decidem onde é que vão gastar o dinheiro da taxa turística. Portanto, hoje nós temos um concelho com vários equipamentos, muitos deles, quase todos, estão com grandes dificuldades de manutenção, e depois temos alguns, e deixa-me dar esta nota também, como casos do interior, onde existiram, por exemplo, campos de futebol que hoje estão a servir de estaleiro ou estão abandonados, onde perfeitamente com um piso sintético, criávamos mais um sítio para a prática do desporto. E o interior, há pessoas que falam o interior, em alguns sítios, é visto a 50 km, para nós é 5 km, é 10 km. Portanto, há que ter uma estrutura que olhe para isto como um todo e há que ter uma visão global de que os equipamentos que nós temos hoje, e são muito importantes, têm que ser mantidos, têm que ser atualizados. Imagina só este exemplo. Há um torneio de ténis internacional em Lolé que já por mais de uma vez, afinal, foi jogado em São Brás, porque não há um campo de ténis coberto. Não há na cidade de Lolé um campo de pádel, que é hoje o desporto da moda. Portanto, é preciso pensar o que é que vamos fazer, mas antes de pensar, ou ao mesmo tempo de pensar o que é que vamos fazer, vamos pensar como é que vamos manter e atualizar o que temos. Noutras funções, como vice-presidente do Olhanense, acompanhei as várias equipas em jogos com equipas do Concelho de Lolé. E o Campinense e o Quarteira, não o Quarteirense, o Quarteira, os balneários já não têm condições. Uma Câmara com um orçamento como Lolé precisa, efetivamente, de outro apoio, de outra estrutura. Mas o caso do exemplo, um bom exemplo é nomeadamente, o Estádio do Algarve, neste momento está a valorizar-se em termos de ativo, porque já existe um conjunto de equipas que foram atraídas para as instalações, agora com os campos de treino, e isso demonstra que ter infraestruturas desportivas em condições resulta, ou pode resultar, em ativo e não em passivos, como até aqui foi sempre visto. O desporto, a cultura, tem um enfoque, é para a população. E uma das situações que muito se fala é o problema da habitação. Tem que haver soluções para a habitação. Outros municípios têm andado com estratégias locais e a desenvolver e vê-se, tanto em Faro, por exemplo, Bacalhau, que está a fazer um conjunto de fogos destinados à habitação com os controlados, em Olhão António Pina também. Lolé vai seguir para onde? Qual é o caminho que tu
estás neste momento a projetar? Só uma pitada, no início da pergunta Sal. falaste na questão da cultura, pitada de sal, falaste na questão da cultura, Lolé não tem um espaço cultural da dimensão do Conselho e do impacto do Conselho. Portanto, a Câmara gasta muito dinheiro em atividades culturais, mas depois elas vão ser realizadas em microespaços. E existe há 12 anos uma promessa, que eu acho justa, da criação de um centro cultural em Corteira, com dignidade, com capacidade até de ter companhias de teatro, companhias de bailado, residentes, mas isso ainda nem sequer há projeto. Portanto, isto demonstra bem esta questão. Em relação à questão da habitação, para nós é o problema crucial. Ou seja, eu não posso ser feliz, se for Presidente da Câmara, vivendo num concelho onde há 2.000 famílias registadas que esperam uma casa. 2.000. Isto para além de uma outra questão que, em parte, também entronca aqui, as pessoas têm que resolver o seu problema, e, em alguns casos, já as famosas casas de madeira que estão espalhadas pelo interior, onde essa parte da habitação, da necessidade, é apenas uma pequena parte, na minha opinião. Mas não é possível, neste momento, a Câmara tem cerca de 60 fogos em construção. Fogos que demoram anos a construir. Constrói-se hoje para este modelo, com o mesmo modelo que se constrói para vender casas a 500 mil euros. Portanto, não pode ser. A construção hoje, existem métodos muito mais céleres, certificados, que têm a mesma qualidade e que permitem resolver esses problemas. Agora, se eu tenho 2.000 famílias e eu vou lançar, de repente, 50 fogos, ou mais tarde vou lançar 8 fogos, ou 16 fogos, isso é uma gota d'água. Portanto, não tem hipótese. Nós temos de ter um plano que toque nas freguesias todas, não pode ser só numa ou outra. É evidente que Almacil, Corteiro e Lolé são os principais polos, mas as outras freguesias têm que ter habitação também, para aumentar os seus residentes, para fixar população. Eu também sou daqueles que era do interior e tive que vir para o litoral. Porquê? Porque tinha 3 filhas, andava sempre a fazer piscinas litoral interior, por falta de infraestruturas, e porque se eu quiser ampliar a minha casa no interior a fazer mais um quarto, eu não posso. Porque é tudo proibido. Tem um conjunto de reservas, não vamos discutir isso aqui, mas eu tenho dificuldades em pegar numa casa com 100 anos ou com 200 anos, que era do meu bisavô, e atualizá-la para a condição de vida de hoje. Portanto, eu tenho que ter um plano, e tem que ter um plano célebre, existem meios, a Câmara tem dinheiro, e tem que pensar em fazer centenas de fogos por ano. Não posso fazer 50 fogos em 4 anos. Tenho que pensar em fazer... Castro Marinho tem uma política também de requalificação das habitações existentes. Sim. Portanto, a Câmara apoia quem quer melhorar a sua habitação. Isso também pode ser uma via. Nós estamos a construir um programa eleitoral que dentro de mês e meio, 2 meses estará cá fora e as pessoas irão ver que esse programa é ousado. E nós temos que ser ousados. Eu não viria ser candidato à Câmara de Lolé se fosse para fazer mais do mesmo, cumprir calendário, chegar às 9, sair às 6 e estar em alguns eventos sociais. Não é para isso. Eu venho para rasgar essa questão. E temos que assumir, há 2 ou 3 temas, o estacionamento, outro tema, a habitação. Nós temos que ser ousados nisto, nós temos que chegar junto de quem decide. É preciso libertar terrenos. A Câmara não pode andar à procura de um lote, comprar um lote aqui outro, libertar terrenos e nesses terrenos ter isso. Para além desta necessidade, há outras necessidades. A Câmara tem que construir, tem que ser a Câmara a construir casas de função. Tem que ter casas de função para médicos, para enfermeiros, para professores, porque hoje a habitação não baixa. Exato. E há concelhos que têm um orçamento com uma dimensão ínfima comparado com o Conselho de Lolé, que têm esses espaços já dados. Portanto, eu não sei que projetos vou encontrar, porque, de facto, a Câmara tem muita gente a trabalhar e tem, com certeza, projetos destes a desenvolver. Mas tenho uma certeza, se eu lá chegar, no dia a seguir, hei de sentar à mesa as pessoas responsáveis desta área e dizer o que é que temos, quando é que podemos avançar e o que é que não temos e temos que começar a construir já. Mas tem que ser de um método de que estes 2.000 fogos que é preciso construir têm que ser construídos até 2029. Ou seja, eu quero assumir um compromisso com as pessoas, de que eu vou propor uma determinada intervenção e essa intervenção vai ser proposta nas seguintes condições. Ela vai ser feita desta maneira até esta data. Porque as pessoas estão hoje cansadas um pouco da política, porque fazem uma promessa, depois afinal não foi possível. Não. Nós temos que ser objetivos e o peso do casaco que vamos vestir quando formos Presidente da Câmara de Lolé tem que ser adaptado àquilo que é o peso do Conselho. Ou seja, eu não posso ser tratado como um Conselho qualquer no centro-norte ou noutro sítio qualquer, em que a resposta é simplesmente não. Porque senão eu estou a definhar, eu hoje estou a parar no tempo em relação a algumas coisas, enquanto outros conselhos avançam. A capitalidade do Algarve discute Centro, Portimão e Faro. Portimão é a capital do Barlavento, é um sítio, é um concelho que está em franco desenvolvimento, portanto tem
autódromo, tem marina, tem aeródromo, tem tudo, não é? A gente até brinca, tem tudo, só não tem cooperação, não é? Faro é a capital, porque tem os serviços, tem a centralidade, tem tudo. Lolé tem um orçamento. Lolé tem a capacidade de fazer tudo aquilo que entender. Sim. No entanto, às portas da Quinta do Lago não tem esgotos. Exatamente. Nem água canalizada, Exatamente. é de furo. Isto tem que acabar, digo eu, não é? Isto tem que acabar. Tem que estar na ordem do dia, desde as benfarras, que todas as campanhas vão sendo sempre agora é que é, e acaba por não acontecer. Tem que haver, da parte dos candidatos, uma definição de prazo, como tu dizes, e bem, que vais definir como o primeiro mandato, o mandato em que vais abordar um determinado objetivo e com um prazo certo. Mas tu vais para ficar lá 12 anos. É essa a regra. Deixa-me só dar aqui uma nota. Falaste bem na Quinta do Lago, falaste nas benfarras, nas costas de Vila Moura ou nas costas da Quinta do Lago, onde há pessoas que vivem em casas de milhões, há pessoas que não têm água nem esgotos. Estamos em 2025, isto é impensável. Disseste que Lolé tem um orçamento, é verdade, mas Lolé não tem peso político, nestes últimos anos não tem peso político, não ocupa nenhum lugar distrital, não ocupa nenhum lugar. O representante do Conselho da Europa é o Presidente da Câmara de São Brás, quem esteve na Comissão Política Nacional do Partido Socialista foi a Presidente da Câmara de Olhão, de Portimão, o Presidente da Câmara de Olhão é o Presidente da AMAL. Lolé não tem isso, Lolé tem-se fechado numa bolha e não tem vindo cá para fora dizer, dar o soco na mesa, eu tenho esta posição. Essa questão das infraestruturas, Lolé tem hoje uma cobertura grande de infraestruturas, mas depois faltam pontos. E o caricato, imagina isto, uma das obras que mais problemas gerou nos últimos tempos foi a ligação entre a zona famosa da Cadoc e a Ponte Parão, o limite do concelho. Onde do lado de lá, porque não há tal cooperação, do lado de lá, Albufeira já tinha uma estrada com passeios, com iluminação enterrada, há vários anos, e do lado de cá não tinha. Essa obra demorou 2 anos, ou 2 anos e tal, um espaço de 800 metros, 1000 metros. Curioso, não tem canalização para esgotos. Se quisermos dar àquelas pessoas hoje a ligação de esgotos, vamos ter que partir a estrada outra vez. Portanto, é isso que eu não quero. Ou seja, eu não quero estar a fazer uma estrada hoje e amanhã aparecer alguém e vai fazer uma vala e vai partir a estrada. Isto tem que ter aqui coordenação neste aspecto. Em relação ao resto, estavas a falar, portanto, eu acho que Lolé tem que afirmar a sua centralidade, é o principal conselho. Não tem um sítio para captar empresas. Eu hoje vou à procura e quero ir à procura de empresas que se fixem no conselho. Bom, eu não tenho um sítio para fixar essa empresa e eu não tenho um sítio para os trabalhadores dessa empresa morarem. Então eu tenho que me limitar àquilo que eu tenho hoje, que é manter assim, está tudo bem. Vou alugando uns apartamentos aqui e ali para os meus trabalhadores. Tenho unidades hoteleiras que gastam centenas de milhares de euros a instalar pessoas, mas não têm a dignidade, não estou a convidá-los para virem morar no meu concelho. E eu tenho um objetivo, que é um espaço de 20 anos, o Conselho de Lolé hoje terá 70 e poucas mil pessoas residentes, o Conselho de Lolé tem que tentar chegar aos 100 mil residentes, porque o negócio está a crescer, a atividade económica está a crescer, e com isso cresce todo o Conselho. Crescem as pessoas que vão ao comércio, Lolé tem. Esse foi um facto curioso. Tu também protagonizas que uma unidade hoteleira, quando se vem instalar, deve ter a capacidade de poder fazer, como se faz na agricultura, exatamente, casas de função sim, para os trabalhadores, e que deve ser o plano diretor municipal, que está em revisão, como estão todos, aliás, quase todos, porque o Faro já tem, Lagos, Lagoa e por aí fora, já existem se calhar 5 ou 6 que já estão concluídos, outros 6 ou 7 que estão já numa fase muito avançada, que o plano diretor municipal deve vir trazer essas respostas. E que quem vem investir tem que trazer logo a solução. Exatamente. E tem que ser a Câmara. Eu tive essa conversa na altura, como sabes, eu do outro lado liderei o processo da Quinta da Umbria até à sua aprovação. E eu cheguei a apresentar a questão, a Quinta da Umbria deveria ser incentivada a aprovar um determinado conjunto de habitações num outro sítio, não tem que ser dentro da propriedade, porque hoje há hotéis que estão a sacrificar quartos ou apartamentos para os seus staff, e criar uma zona habitacional para os seus trabalhadores. Perdão. Se não formos por aí, nós temos muita dificuldade em conseguir trazer ativos, não só para o turismo, para as outras áreas também. E, portanto, isso temos que fazer. O PDM tem que ser um instrumento orientador, que está há vários anos em tentativa de revisão, não há aqui um casamento de ideias entre os vários intervenientes, e tem que ser esse efeito que vai multiplicar aquilo que é a potencialidade do Conselho.
O Conselho tem um litoral muito preenchido, entre o limite da Marina de Vila Moura e aqui o canto do aeroporto de Faro, e no litoral não é possível fazer grandes coisas mais, é possível requalificar, é possível, mas não é possível fazer. Mas tem, de facto, um interior onde é possível criar alguns projetos âncora, poucos. Eu cito o caso da Quinta da Umbria, e eu creio que o Conselho de Lolé terá lugar para mais um projeto tipo de Quinta da Umbria, 2 no máximo, no interior. Existe uma intenção de um grupo de fazer um projeto desse em Menafim, mas a Quinta da Umbria criou 200 postos de trabalho. E, de facto, não vale a pena, eu já participei em inúmeros debates ao longo destes anos sobre o interior. Não vale a pena nós querermos fixar pessoas no interior se não houver lá trabalho. Claro. Senão o interior é apenas um dormitório. E aquilo que alguém, há muitos anos e bem, considerou que havia no Conselho de Lolé um triângulo dourado, a minha visão é que esse triângulo tem que ter uns limites diferentes. Um dos limites é, de facto, no canto do Conselho de Lolé, na zona do aeroporto de Faro, outro é na Marina de Vila Moura e outro é no Amichial. O Conselho tem que ser tratado como um todo. E eu tenho a noção real do que é o interior. Há muitos que falam de interior. Eu conheço o interior como as minhas mãos. E ainda tenho lá interesses, ainda tenho lá o meu pai, felizmente, e vou lá quase todos os dias. Portanto, não sou um estudioso do interior. Mas, se criarmos essa visão e se dissermos a cada investidor que vem investir na zona mais apetecível, está bem, mas você, isto foi feito antigamente, mas você agora vai investir nesse sítio, vai ganhar dinheiro, é para isso que as empresas existem, não é crime ganhar dinheiro, mas, em contrapartida, você vai ter que fazer ali um investimento social para apoiar as populações do interior. E aí, com uma boa rede de transportes, hoje, autocarros elétricos, não tem poluição, nós conseguimos facilitar essa deslocação para o interior. Mas cada terra do interior... Porque os outros fazem. Sim, sim. Não... Em Castro Marim, sim, a Verde Lago e a Retur tinham projetos, até controlados pela CCDR, que iam desde recuperação da igreja até... Portanto, existe essa possibilidade, mas basta estar atento mas, Luís, o problema que se passa ali é que a visão sempre foi a zona turística do Concelho de Lolé é apenas aquela faixa abaixo da 125. Lolé tem apenas um hotel de 3 estrelas e alguns alojamentos locais. Não tem mais nada, tem 70 camas, penso eu. E, portanto, Lolé tem que ter 2 unidades hoteleiras, é a minha proposta. Porquê? Exemplo de Olhão, porque a unidade hoteleira fixa pessoas, essas pessoas vão ao comércio local, vão ao restaurante, dão dinâmica à cidade. Mas, se for preciso, é a Câmara que avança com esse investimento, com essa preparação. Voltando ao movimento associativo, a Associação de Basquetebol do Algarve faz uma festa, que é as festas de Albufeira e em Portimão. São as 2 únicas cidades que têm a capacidade, os 2 únicos concelhos que têm a capacidade de alojar 1.500 atletas e os pais na Páscoa. Sim. Portanto, Lolé ficou fora disto porque não vamos alojar naturalmente as crianças na Quinta do Lago, nem em Val de Lobo, não é? Portanto, tem que haver uma oferta em termos de infraestrutura desportiva e uma oferta em termos de alojamento para poder haver um evento desta natureza. Portanto, Lolé tem que caminhar, tem que fazer essa interação, digo eu, não é? Entre o turismo, o desporto, a cultura, e agora que estamos a chegar ao final da nossa conversa, Lolé é uma terra de tradições. Uma das tradições que Lolé tem é que para ser presidente da Câmara de Lolé tem que se ter perdido as eleições. É assim há 36 anos. Há muitos anos. Sentes que conseguiste unir à tua volta um grupo que te dá garantia de chegar e realmente, efetivamente, ajudar as pessoas? Sim, a análise que faço sobre isso, sinto que sim. Sinto que hoje, e há várias pessoas a dizer isso, é comparativo com o ano em que o Dr. Saruki Emílio ganhou as eleições, em que havia, de facto, uma união muito grande. A primeira vez que ele foi candidato não havia, e perdeu. E sinto também que quando chegamos ao fim de um ciclo de 12 anos há um cansaço. Há um cansaço das pessoas que estão lá dentro e das pessoas que estão cá fora. Isso é uma realidade. Mas deixa-me só dar esta nota. Eu tive, embora sendo de áreas políticas diferentes, tive uma excelente relação com o Joaquim Varinhos. Foi uma pessoa que eu, no primeiro mandato que fiz como Presidente da Junta, éramos uma ligação tipo cão e gato. E depois tivemos uma conversa e foi o contrário. Eu tive um convite do Joaquim Varinhos que queria vir para a região de turismo e convidou-me para vir na sua lista. Tive até na AET,
pouco tempo antes de morrer, tive uma conversa com ele, quando fui candidato à ETA, e ele a dar-me conselhos sobre isso. Joaquim Varinhos tinha duas visões sobre isto que eu acho que eram importantes, não sei se conseguimos mudar. Primeiro, quem ganha uma Câmara Municipal por um voto põe o Executivo, como o Governo. Quem depois tem uma Assembleia Municipal para controlar. Segunda questão, os mandatos deviam de ser de 5 anos. Quem chega a uma Câmara Municipal com a dimensão de Lolé, até que consiga conhecer a máquina, passou o primeiro ano. Até que consiga fazer projetos, licenciar, autorizar, financiar, passou outro ano. E, portanto, 4 anos é pouco para isso. Mas eu sinto hoje que existe uma união grande nessa matéria. O que eu disse às pessoas foi isso. Eu estou disponível, não tenho nenhum outro objetivo na vida, não quero ser deputado. Já tive hipótese de ser, não quis, não gosto, não quero ser nada mais do que isso, eu quero ser Presidente da Câmara. E eu estou aqui disponível para abarcar este desafio na totalidade, na exclusividade e com uma total dedicação ao Conselho. Estou neste momento à beira de começar a última fase, que é a escolha de uma equipa, que eu pretendo ter concluída até ao final do mês de maio. E a partir daí começar a trabalhar com essa equipa. Mas, por exemplo, ontem, e entronca no que estava a dizer, ontem numa reunião que tivemos sobre as primeiras linhas da organização do programa, tudo isto tem que ser ligado. Ou seja, eu posso querer criar uma infraestrutura, e essa infraestrutura é importante, mas eu tenho que pensar que se ela gera movimentos de pessoas, onde é que as pessoas dormem, onde é que as pessoas comem. Portanto, a visão que tem que haver para o Conselho tem que ser uma visão perfeitamente integrada, de onde é que queremos ir, como é que queremos ir e como é que isso toca em todos. Porque a população que existe no Conselho de Lolé, que é uma população dinâmica e que é uma população que vai resistindo e que vai estando por ali, ela tem ideias. Às vezes, a Câmara tem que ser um instrumento facilitador e não um instrumento de barreira. Não se pode levar 3 anos para aprovar um loteamento. Exatamente. Eu trabalhei num que demorou 20 a aprovar. Não se pode. E quando se vai, hoje existe turismo em todo o lado. E qualquer investidor, e aqueles investidores mais apetecíveis, são convidados por toda a gente. E a primeira pergunta é esse fator tempo. Quanto tempo eu demoro? Qual é o fator crítico do meu projeto? Eu não posso fazer. Então que se diga logo, olha, esqueça, eu não posso fazer. Nós temos um grupo hoteleiro, amigos nossos, que se deslocou do concelho onde estava, mais a Barlavento, para Faro, porque em Faro o tempo de licenciamento, sem pedir nada a ninguém, sem conhecer ninguém, é rápido. Sim. 2 meses, 3 meses, estão Portanto, eu tenho, e tenho tido a oportunidade de dizer isso, eu tenho grandes amigos na Câmara, já estive na Câmara por 2 vezes, primeiro com o Zé Cavaco e depois com o Sr. Guimidi no primeiro mandato. Eu tenho grandes amigos na Câmara e acho que há um potencial muito grande de conseguirmos. É preciso a motivação. Ou seja, eu não posso imputar a quem está num cargo de qualquer direção o medo, a responsabilidade. Se fizeres isto, podes ter... Não, eu tenho que estar no mesmo barco que ele e dizer isto é para fazer e nós vamos fazer. E gente há, e há gente de muita qualidade. Gente que pode ter uma visão também para o Conselho. Nós temos é que estar na mesma mesa. Eu não espero, nunca fiz isso. Eu na região de turismo ia para uma feira com a minha equipa, eu ajudava a carregar os caixotes e ajudava a descarregar no final, a trazer de volta, e no final íamos jantar todos juntos. Eu não serei um presidente que está lá em cima num patamar e que diz agora você... Não, eu gosto de estar ao lado. Eu sou uma pessoa de fazer e gosto de estar sempre ao lado de quem está a fazer. E reconhecer. Há que reconhecer. Fizeste bem, parabéns, vamos já. Motivar. É este tipo de motivação que eu acho, é evidente, não vamos discutir outra questão, é evidente que aquilo que são os salários são o que são. Nós pagamos mal à função pública em Portugal. Não temos capacidade de reconhecer o mérito. Portanto, nós pagamos por tabelas, existe um rácio que eu sei que chega sempre aqui, não estimulamos. E é isso que é possível, se calhar, estimular de outra maneira. Mas as pessoas que fizeram a sua opção por ter aquela atividade, a vida deles é aquela, têm que ser estimulados. E é isso que eu penso que posso fazer a diferença. É estar ao lado deles, é dizer, eu quero um conselho mais dinâmico, eu quero um conselho com mais riqueza para todos, e eu não posso ser feliz enquanto... E eu tenho as duas situações na minha família hoje. Eu tenho uma neta, a preocupação da minha filha é onde é que vai inscrever a neta. Filas de espera em todos os infantários e jardins de infância. Eu tenho um pai com 92 anos, se amanhã tiver que ir para um lar, há 100 pessoas em cada lar em lista de espera. A Santa Casa da Misericórdia tem 200. Portanto, se eu tiver um problema na minha vida de saúde com o meu pai,
eu vou alterar a minha vida toda porque eu não tenho. E durante 12 anos, com 2 mil milhões de orçamento, a Câmara geriu 2 mil milhões ao longo de 12 anos, não foi feito um único lar, nem uma única creche neste Conselho. Portanto, essa preocupação social, eu não serei tanto o Presidente que vai chegar ali e vai querer rasgar estradas, tudo quanto é sido. Já foi feito, o mandato de Saruco Emílio rasgou muitas vias, trouxe acessibilidade ao interior, falta um pouco complementar o litoral. Eu quero é que a população do meu Conselho seja feliz e eu só serei um Presidente feliz se eles forem felizes. E serem felizes é não haver 2 mil pessoas numa lista de espera para ter uma casa, não haver 100 pessoas num qualquer lar da terceira idade para ter acolhimento para os seus familiares. Se eu conseguir isso, eu serei a pessoa mais feliz do mundo. Se eu não conseguir, serei completamente infeliz. Temos que trabalhar porque os outros conseguem. Exatamente. Não precisamos ir muito longe, aqui ao lado. A taxa de cobertura do pré-escolar é de 100%. Isso faz-se. Mas deixa-me ver esta interligação. Por exemplo, a esmagadora maioria da população trabalha no turismo. Em agosto, há creches, há instituições dessas que fecham. Portanto, a Câmara tem que dar aqui o salto e dizer, vamos trabalhar em conjunto, o que é preciso para nós conseguirmos ter isto aberto o ano todo, porque o que é que faça um trabalhador meu que às 5 da tarde tem que deixar a criança numa ama particular? Não tem que ter condições. E, portanto, não é crime copiar o que está bem feito. Nós vemos, o Oeiras tem um orçamento idêntico ao Loulé. Bom, fala-se muito de Oeiras. E eu conto só esta história rapidamente. Há dias falava-se numa questão, num debate sobre habitação, e o Presidente da Câmara disse uma frase que eu desconhecia. Estou a fazer casas para desdobramento. E eu achei o que é isto. Eu não conheço esta palavra. Então o que era? É casas que ele entregou a famílias, tinham filhos, os filhos cresceram, hoje são maiores, e já está a fazer casas para desdobrar essa família. Bom, nós ainda estamos na primeira fase e temos o mesmo orçamento. Portanto, há que copiar aquilo que é bem feito, há que ter ideias, e nós teremos, e há que ter esta proposta. Deixa-me dizer-te só outra questão, que é assim. Quando eu falava há pouco na questão da constituição da equipa da Câmara, aquilo que eu penso fazer se ganhar as eleições, os vereadores da oposição não são vereadores da oposição para ir à segunda-feira a uma reunião, receberem os documentos na sexta à tarde e votarem sim ou não. Serão chamados porque há um conjunto de decisões que eu pretendo implementar que são para os próximos 20 anos. E isso só se consegue se for em sintonia entre as forças políticas. Em Lolé há 2 forças políticas dominantes desde sempre. Mas se essas forças políticas que têm eleitos locais conseguirem entender-se sobre projetos estruturantes, é muito mais fácil. Quando terminar o ciclo político que está agora, o outro ciclo está a continuar porque ele participou. E é essa política de integrar todos, mesmo os que não são do mesmo partido. A política partidária faz-se agora e faz-se daqui a 4 anos. No meio disto não há eleições. Portanto, não vale a pena, a não ser que haja um desastre, a Câmara continua lá. Portanto, se nós trabalharmos todos no mesmo conjunto e não eu sou de um lado e aquele é do outro, e estivermos todos numa mesa redonda, não precisa ser uma mesa quadrada, o objetivo será conseguido e o Conselho será melhor. É uma espécie de um pacto de regime. Exatamente. Vamos todos caminhar. Sim. Os senhores concordam, vamos avançar. Eu deixem-me só dizer esta frase, quando fui escolhido, um dos primeiros atos que fiz foi telefonar, não consegui falar, mas deixar uma mensagem ao meu adversário político, o engenheiro Telmo Pinto, dizendo, eu sou candidato, tu és candidato, portanto, estaremos juntos nos próximos 4 anos. Para o bem ou para o mal, estaremos juntos. Seja um presidente, seja outro presidente. E o que eu te quero dizer é que, primeiro, a campanha comigo faz-se com seriedade, sem ataques pessoais, com projetos. Segundo, durante os 4 anos que aí vem, nós iremos trabalhar em conjunto. E recebi a mesma mensagem da parte dele. Isto é um bom sinal. Sim, eu conheço bem o Telmo Pinto, como conheço bem o Hélder Martins, e reconheço em ambos o gosto e a vontade de ajudar e de fazer. O Hélder Martins tem a preocupação, tem assumida a preocupação com a população, com o investidor, com quem quer ajudar, com quem quer gerar. Tem a preocupação com os clubes. E a oncologia? A oncologia foi um dos grandes erros deste mandato, não tenho a mínima dúvida. O processo foi mal conduzido, na minha opinião. Sim. Até porque, com as legislações, e tu melhor do que eu sabes isso, com a legislação que existe hoje, um processo daqueles não deveria ir ao licenciamento, deveria ir à comunicação prévia. O perder aquele processo foi grave. O que se está a fazer agora é um remendo. A Câmara vai adiantar dinheiro, vai-se comprar uma máquina, vai ficar um processo desgarrado fora daquilo que vai ser o futuro hospital, ou que será este, e já agora dizer-te que a partir do 18 de maio, ou a partir do momento em que eu for eleito, se isso acontecer, eu baterei à porta de quem quer que seja para dizer, prioritariamente para o Algarve, é o Hospital Central que tem que ser
Tem que sair do papel. Não vale a pena mais estudos, não vale a pena mais pedras, tem que sair do papel. A oncologia é um processo, eu quando houve este processo li alguns comentários de pessoas, uma delas, uma pessoa que me tocou muito, funcionária da Câmara, tem um problema oncológico, e dizia basicamente isto: se estivessem do lado de cá e tivessem que ir a Sevilha ou Lisboa, não teriam ações destas. Portanto, hoje é um processo que foi aprovado ontem, a cedência de um terreno para a ULS e a ULS fazer um espaço em Lolé para a instalação desse equipamento, que será comprado e que a Câmara de Lolé irá participar, mas será um processo desgarrado, que vai existir num lugar e o hospital existe noutro e não um processo integrado. Portanto, eu tenho uma frase que é fazer como deve ser. E é isso que, para mim, é fazer como não deve de ser. É andar a apagar fogos, fazendo questões por erros que houve. Bom, eu não tenho a mínima dúvida que quem está na Câmara, nesta ou qualquer outra, tenta o seu melhor, porque não está ali para fazer mal. Ninguém faz deliberadamente mal. Há pessoas que, ou porque não conseguem falar com todas as partes, ou porque não deram o passo certo, as coisas depois correm mal. Portanto, é fundamental. Achas que é falta de coordenação? Sim, não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Eu já disse esta frase: se eu tivesse que assinar um documento a chumbar um projeto como o Centro Oncológico, eu, nesse mesmo dia, eu demitia-me da Câmara. Porque eu não estava ali a fazer nada. Eu tinha que falar com as entidades, se têm 2 metros quadrados a mais ou 100 metros quadrados a mais, corrija-se. Eu não tenho que chumbar um projeto e chumbar liminarmente. Portanto, foi uma decisão. Fala-se que há aqui muitos lobbies, fala-se que não sei, eu não conheço, não sou da área da saúde, não sou de outras áreas de negócio que têm a ver com isso. O que eu sei é que estava para lançar uma obra e não se vai lançar. E vai-se fazer um remendo, que é este que vai ser em Lolé, porque Lolé tem dinheiro para isso. Eu, quando cheguei a uma Câmara, há 10 ou 12 anos, sugeri a um Presidente de Câmara um despacho de revogação de uma decisão. E fiquei a saber que era a primeira vez Exatamente. que se revogava uma decisão. E achei isso extraordinário, porque aparentemente alguém não percebeu que havia a possibilidade de aprovar sob condição. Sim. Não é? Portanto, porque dá para aprovar sob condição de se rever o loteamento, ou de se alterar o loteamento, ou de se fazer o que havia a fazer. Almargem também ficou giro agora, no final. Sim, esse é o processo das pessoas que não falam umas com as outras. Portanto, ou seja, se olharmos numa visão, se fôssemos fazer uma viagem de drone, nós víamos que existe um espaço entre Quarteira e Valdelobo, que é um espaço verde, que é um espaço que foi criado uma restrição em termos ambientais para valorizar aquilo que é a Lagoa do Almargem, muito bem, e que a partir dali existe um documento, antes até deste, que foi uma suspensão do PDM para um projeto que era o Parque Campismo, que é o Parque Campismo, onde estavam previstas umas centenas de fogos, e o Presidente da Câmara, e acredito que bem, para negociar, chegou lá e pôs uma chancela para parar esse processo. O processo está parado. Veremos depois se isso não traz uns processos em tribunal contra a Câmara de Lolé, mas será daqui a algum tempo. E, portanto, a Câmara já fez esse gesto em 2 casos. Por outro lado, na minha modesta opinião, eu não conheço bem o processo, não tenho todos os elementos, a Câmara poderia ter feito 2 coisas. Ou ter concluído a alteração do PDM e ter feito esquecer anteriores direitos que vêm de 1970, era uma hipótese. Outra hipótese é pedir os pareceres todos, pedir um estudo de impacto ambiental. Há várias formas de o fazer. O que eu sei neste momento, e ontem voltou o tema a ir à Assembleia Municipal, e há 3.000 cidadãos que assinaram um papel preocupados com este tema, tem a ver com 2 coisas. Uma é um apoio de praia, que está em construção, que faz parte do POC e que faz parte do plano da APA, e o cidadão A comprou esse lote e está a desenvolver esse projeto. Outro é um PIP, que estará em caminho de ser aprovado, para a construção de uma unidade hoteleira no meio desse pinhal. Bom, agora poderemos analisar de outra maneira. O dono do pinhal tinha um direito, tem que ser ressarcido ou não. Bom, mas também no outro lado da lagoa existe um terreno onde houve pessoas com interesses, com vontade de fazer, e que agora parece que tem uma chancela de ser 0. Portanto, poderia ter feito sido para o lado seguinte. A minha preocupação é porque é que há um show-off tão grande de que se criaram medidas restritivas para a área do Almargem, da Ribeira do Almargem, e a seguir vai-se aprovar um PIP para uma construção com 24.000 metros quadrados. Não sei, eu não conheço o processo, sou a favor do investimento, acho que o investidor não é um criminoso, mas ali, se a Câmara quer proteger aquela área, tem que o proteger de 2 maneiras. Tem que o proteger
evitando que haja um abate de pinheiros, como vai haver em grande quantidade, que haja uma construção de 24 mil metros quadrados e, se calhar, tem que comprar o terreno. Comprar o terreno e requalificá-lo e torná-lo num parque. Porque não basta dizer só, tu tens aí um terreno, não podes fazer nada e agora tens que o manter. Não vou manter. Portanto, então a Câmara que compra. Portanto, é um processo, para mim, ainda mal contado, eu não conheço os contornos todos, foi levantado ontem na Assembleia Municipal sem resposta, mas parece que vai haver, no meio de um pinhal, uma construção com alguns andares e com algum impacto. Isso vai matar aquele último espaço verde que existe entre Quarteira e Valdelobo. Quarteira precisa de mais hotéis? Precisa. Aliás, logo atrás, numa zona próximo da estrada de ligação Quarteira-Almancil, está em construção um hotel, numa zona de antigos aviários completamente abandonados, não choca rigorosamente nada. Quarteira ainda tem falta de mais 1 ou 2 hotéis, mas não tem falta de continuar a betonizar aquilo que é a zona mesmo ali a poucos metros da costa, que sofre uma erosão grande, como sabemos, e que eu já tive, inclusivamente, uma conversa com a Ministra do Ambiente, no sentido de acelerar os timings, porque parece que há apenas falta de um parecer de uma das entidades para poder avançar com a reposição. E, periodicamente, temos que fazer a reposição e o Governo tem que perceber que os milhões que recebe do Conselho de Olé tem que também reinvestir algum ali, não é só... o sentido não pode ser só este, tem que ser também os dois. Estamos a chegar ao final do nosso programa hoje. Se quiseres deixar uma mensagem para quem nos vê, para os lutanos, é ali para aquela câmara. Muito bem, a minha mensagem é simples, poderão contar comigo, eu espero fazer parte desta equipa que vai liderar o Conselho nos próximos anos, criando, como disse, uma perspectiva de desenvolvimento, de melhoria das condições de vida das populações e que permita a todos que se sintam bem no nosso Conselho. Eu quero fazer como deve ser, não quero fazer andar à frente e atrás, quero ter o peso daquilo que é a responsabilidade de ser Presidente da Câmara de Lolé para chegar junto das várias entidades, dar o soco na mesa e dizer isto tem que ser feito porque isto é uma carência e não ser um Presidente de Câmara que está ali a cumprir o seu mandato à espera que os dias passem e ficar com o nome lá naquela placa de entrada da Câmara a dizer que foi Presidente de Câmara. Eu estou aqui apenas porque eu acho que posso dar aquele meu contributo da dinâmica que tenho, que ninguém duvida, é uma das qualidades que me é atribuída e eu quero pôr essa dinâmica ao serviço do Conselho. Por isso, se eu merecer a vossa confiança, poderão confirmar que a partir do primeiro dia, a seguir às eleições, esta dinâmica vai estar ao serviço com aquela grande massa humana que são os trabalhadores autárquicos, os presidentes de junta, todas essas pessoas. Será uma política inclusiva de dinâmica do maior e melhor Conselho do Algarve. Obrigado. Foi a nossa pitada de sal de hoje e espero ver-vos no próximo programa. Obrigado. Boa noite.